Fala pessoal, eu, Diego, torrador de café especial e proprietário do Café no Chalé. Agradecer mais uma vez essa oportunidade a Deus, primeiramente, sempre por dar saúde pra gente tocar o nosso projeto diário, por colocar a gente de pé, nos dar saúde e muito café bom. Agradecer, Mozão, sempre tá aí do meu lado em todas as oportunidades que o mundo do café vem oferecendo. Então, eu desejo que esse episódio, que é o número 4, ele do Chalecast aqui, agradecer imensamente a esse cara que às vezes eu fico procurando palavras. Flavinho, irmãozaço. Manda um alô, Flavinho. Só entre vocês, é o Diego que quebra a regra no primeiro minuto do podcast. Assim. Eu sou assim. Então, agradecer a todo mundo, falar um pouco dos nossos patrocinadores que ajudam a gente a realização desse sonho, né, diário, né, que é a História. Think Expresso, melhor expresso é da História. A História tá com a gente lá na nossa escola. E aí, agradecer a História por dar todo o apoio que a gente precisa para manter a nossa escola de pé. E a Carmomac, o melhor torrador do Brasil, Carmomac. O showroom tá lá montado na rua Silva Jardim, número 71, esperando você para torrar junto com o mestre de torra, esse que vos fala, o melhor do Brasil. Toma! Não tô nem aí. Uau, que autoestima. É melhor do que o quê? Não sei. Só sei que é o melhor. Pra mim você é o melhor, amor. Ponto. Pro estúdio também. Isso aí. Agradecer o Estúdio Podcast. Quem não tá seguindo ainda o Estúdio Podcast, Flavinho. Olha o patrocinador. Agradecer a História. Depois você vai editar isso tudo, Flavinho. A História e Carmomac Exceptional Roasters, melhores torradores que tem no Brasil. Dito isso, falar um pouco, chamar meu amor para se apresentar primeiro, para ela passar um pouco da nossa agenda para abril. Ainda? Abril? Abril e maio. Quem é você? Gente, eu sou a Caterine, esposa do Diego, proprietário do Café no Chalé. A primeira escola de café em Niterói. Top. Agenda de abril agora, curso pela primeira vez dia de semana, que a galera pede muito. Bacana. 23 e 24 de abril. Barista Pro? Barista Pro. E 26 e 27 de abril. Final de semana, Barista Pro também. Show Completaço. De bola. Show de bola. Abril, então, as inscrições já estão abertas, tá? Entrar em contato no direct ou pelo 21 99674 0874. Quem não segue, quem botou para encaminhar aí esse corte, já coloca lá para seguir Café no Chalé. E é isso. Vocês também estão convidados para ir lá no Chalé Coffee, na rua Silva Jardim, número 71, para tomar o melhor café, topzera. Experiência do chalé. Experiência do chalé. O que mais? Umas comidinhas maravilhosas, uns sanduichinhos maravilhosos, bolinho, docinho. Mentira? Perfeito. Não é isso? Chalé Coffee. Chalé Coffee, só dá isso. Falando de curso, esse final de semana, amanhã, a gente tem um curso incrível mas e ainda único não vou no falar, Rio não de vou falar, Janeiro. não vou falar. Parou. Esse quarto episódio, Caterine, é com muito orgulho, assim. Eu acho que isso foi conquistado, sabe? Assim. E, como eu falei aqui... Quem diria? Quando eu comecei a falar agradecer a Deus, eu acho que Deus sabe colocar as pessoas certas no nosso caminho. E quando essa pessoa chega perto, é sinônimo de prosperidade, né? Mas eu queria, assim, que você falasse quem é, mas eu quero que ela se apresente, porque eu tenho
maior orgulho, assim, é um currículo tão extenso que eu não consegui gravar. E eu confesso, e isso tá no podcast. Isso é podcast. Isso é Chalecast. Então, você poderia anunciar a nossa convidada desse mulher guerreira do mercado de café, inovando, melhorando, trazendo experiência. E eu tenho muito, muito, muito orgulho de receber você, Andréia, cafeística. Não vamos fazer eu chorar, pô. Não. Olha bem pra cara do Diego. Babando. Um dos dois vão cair. Não, babando e nervoso aqui por estar recebendo uma pessoa do seu gabarito aqui. Pra gente é muito importante estar perto de pessoas vencedoras. E muito obrigado mesmo por aceitar esse convite. E é isso, queria que você se apresentasse e falasse um pouco quem é a Andréia Cafeística. Uau! Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com vocês, na casa de vocês, tendo essa oportunidade de levar o que a gente gosta de fazer, né, que é compartilhar conhecimento. E, além de tudo, tá conhecendo aqui o estúdio e fazendo parte desse projeto super bacana que é o Chalecast. Então, o agradecimento é só meu, obrigada. A admiração é mútua. A gente não vai entrar nesse detalhe, porque lágrimas vão rolar aqui. Faz parte, isso faz parte. Mas eu acredito que somos... se colhemos alguns frutos, são frutos do nosso trabalho, né? A gente rala pra caramba, a verdade é essa. É real. É ralação. Andréia, cara, é difícil, né, descrever a sensação de tê-la aqui. Porque até um pouco tempo atrás era uma coisa meio que inalcançável, assim. Tipo, Era. Caraca, Andréia, cafeística, pô, voando lá em São Paulo. Eu acho, Caterina, nunca foi ruim e essa parte humanizada, e eu acho que enquanto tiver essa coisa que a Andréia falou, da emoção por dentro, é porque a gente se sente humano, suficiente pra receber um elogio bacana e pra tietar mesmo, falar assim, cara, tu é foda, a gente sabe, a gente acompanha, porra, mais ou menos por aí, sabe? Mas eu queria que ela se apresentasse porque eu quero. É isso que eu quero. Ouvir dela o currículo dela. Andréia, por favor, o microfone é todo seu para você falar quem é Andréia Menossi. Obrigado. Ou a cafeística. Né? Ou a cafeística. Muito bom. Bom, eu sou uma nutricionista, né? Minha primeira formação. Eu trabalhei por anos com qualidade e produção de alimentos. E eu sou formada em gastronomia também. E não bebia café. Não acredito. Juro. Não gostava de café. Mas, graças ao curso que eu fiz de gastronomia, eu fui estudar enologia, né? Que faz parte ali da grade do curso. E me interessei muito por essa parte do sensorial do vinho. E, né, aquela relação da uva com o terroir e o resultado na bebida. Mas também não tomo vinho. Aquela que não toma nada. O que você toma? Água. Então, orientada então por esse professor meio que frustrado por ele não conseguir me convencer a tomar vinho, mas então ele falou assim, então já que você gostou... Como pode alguém não tomar vinho? Eu sou essa pessoa, estou me abrindo para o vinho agora. Mas ele falou assim, então vai fazer um curso de barista. E eu, quê? Eu nunca tinha ouvido essa palavra. E o que é engraçado porque eu trabalhei a vida toda no ramo de alimentação com serviços de alimentação, né? E aí, curiosa que sou, sempre estudando, cheguei aí no curso de barista com uma expectativa muito baixa, né? Do tipo, vamos lá aprender a fazer um cappuccino, um expressinho, né? E era isso que eu esperava. Mas fui de peito aberto e aí, graças a Deus, né? Eu sempre tive bons mestres e boas pessoas no meu caminho. E aí, nesse curso, no primeiro dia, onde eu aprendi o que era café especial, o que eram métodos de preparo de café e as infinitas formas de preparo de café, aquilo me arrebatou. E eu lembro de bater na mesa mesmo naquele dia e falar assim, como eu não sabia disso antes? É isso que eu quero para minha vida a partir de hoje. E aí eu virei a louca do café. Toda família tem um.
E aí, o Cafeística nasceu disso, né? Então, tentando aí responder essa pergunta, né? Quem é a Cafeística? É essa pessoa que quis tentar corrigir essa falha da falta de conhecimento ou da falta da fala do café, principalmente no ambiente acadêmico, porque nem na nutrição, nem na gastronomia se falava de café. A gente tem uma aula de enologia, aula de bares e bebidas, e não tinha uma aula de café, o qual é também uma experiência gastronômica e a bebida do brasileiro, né? Então, aquilo me doeu profundamente. E eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso, não sei quem eu sou nesse rolê, mas eu vou fazer. E aí, eu comecei a produzir conteúdo, assim, muito simploriamente, mas o Cafeística significa ciência do café. E aí, eu trouxe esse nome para meu perfil no Instagram, que virou minha marca. E no fim, se fundiu com a minha pessoa e é meu nome, ninguém conhece a Andréia. Cafeística. Cafeística, sim. E nessa trajetória aí no café, eu sempre entendi que o meu viés era educacional, né? Eu sempre gostei, sempre me vi na condição de estar compartilhando conhecimento com as pessoas. Então, foi me preparar para isso, né? Como é que você vai ser uma educadora do café sem conhecimento? Então, fui buscar esse conhecimento de diversas fontes e trabalhava com rótulos de alimentos, né? Eu sou nutricionista e já era especialista em rótulos de alimentos e trouxe essa minha expertise para o mercado de cafés. O que é isso? Todo rótulo de alimento precisa ter ali todas as informações adequadas e eu sou a pessoa que entende dessas normas todas. Inclusive, sua consultoria é meu sonho, né? Vamos querer, Diegão. Vamos chegar lá. Muito acessível. Vamos chegar lá. A gente vamos abriu querer, uma poupança, né, Diego? Vamos chegar lá. Este sonho é mais acessível do que você pensa. Essa parte do rótulo é muito importante, né? Porque é onde a gente acessa o cliente. Uhum. É café alimento, né? Exato. Café é um Totalmente, alimento, exatamente. então... E aí, para amarrar tudo isso, né? Ou seja, o barismo, porque assim, como eu não tomava café, como eu falei, mas eu já me apaixonei pelo barismo, pela primeira porta. A assim, arte de fazer café. Arte de fazer café. Falar, Isso me pegou. Depois disso, aí eu fui gostar de café, né? E hoje o café nunca mais vai sair da minha vida, né? Obviamente. Mas, para amarrar tudo isso, né? A rotulagem com educação, com barismo, eu fui, né, me especializando, entendendo de leis de classificações e de produção de café e de tudo um pouco, maneiro, né? Que maneiro. E aí, hoje eu sou educadora do café. Eu tenho, né, a parte de formação aí de pessoas que querem conhecer um pouquinho mais sobre café, tanto profissionalmente. Um pouquinho não, né, minha amiga? Não seja modesta. Nasceu o Cafeística Lab, né, que é o meu estúdio lá em São Paulo. O Instagram do Cafeística Lab. É @cafeística. @cafeística. Cafeística. Isso. E o Lab fica onde? Dá um endereço pra gente, André. O Lab fica onde nasceu o Brasil, no Ipiranga. Porra. Próximo ao metrô Alto do Ipiranga, em São Paulo, capital. Mas eu tenho essa flexibilidade aí de estar hoje, como estamos aqui, no Café no Chalé, na escola Café no Chalé. Amanhã acontece o curso. Top de sensorial. Quer falar um pouquinho sobre o que vai acontecer amanhã? Ela tem que falar um pouquinho do que vai acontecer amanhã. É legal, bacana. É um isso. prazer muito grande. Quando a gente projetou, né, a escola de café, a primeira coisa que eu falei pro Diego foi: isso não é um projeto que tem que ser nosso. Caterine dá aula, Diego dá aula, Marcelo dá aula. Isso tem que ser aberto a outros baristas. Outras pessoas que têm ideias inovadoras e às vezes não tem um local para botar em prática. E aí a gente começou esse projeto trazendo a Cindy, né? Da escala esse projeto. A Cindy hoje dá workshop de matcha e workshop de café gelado. Café gelado. Maravilhosa. E ter você com a gente dando esse curso de sensorial, que é incrível. Eu tive o prazer de ir em São Paulo, lá no seu espaço, para fazer esse curso, que já te falei várias vezes, foi um divisor de águas para mim. Dentro do mercado do café, não vi nada que seja tão fácil de ser entendido, porque tem outros cursos, mas com muita informação que não é a real do que você vai utilizar no dia a dia mesmo, de ferramenta. Então, para mim, isso foi bem, bem legal. Que bom.
Fico muito feliz com isso, porque vem ao encontro do meu propósito como educadora, que é facilitar aprendizado, né? Eu não sou uma ensinante, eu sou simplesmente uma facilitadora ali do conteúdo. Mas, até falando aí do curso de sensorial, né? Foi um dos primeiros cursos que eu pensei em formatar no modelo próprio. Por quê? De novo, naquele primeiro momento que eu estava lá no curso de barista, eu soube que existiam campeonatos de barismo e eu fiquei super intrigada, como assim? E aí o MasterChef era bem famoso, né, na época e tal, principalmente que eu era ligada com a gastronomia, então eu relacionei muito, né, o campeonato de barismo com o MasterChef, nossa, tem isso, né, voltado para o café. Então o campeonato sempre me instigou, não é à toa que hoje eu me dedico bastante a campeonatos, eu já fui competidora, organizadora, e hoje atuo como juíza dos campeonatos brasileiros de barismo. Mas o que é o campeonato de barismo, né? Enfim, o que o juiz faz? Ele avalia a bebida que o competidor entrega e compara o sensorial daquilo que foi entregue com aquilo que o barista apresenta. Muito bem. E o que é esse tal de sensorial, né? O que isso significa no café? E aí é engraçado que desde lá da enologia, onde o professor girava a taça do vinho e falava assim, então esse vinho tem notas de cereja, e a gente ficava com aquela cara de ué, né? Deve ter mesmo, né? Acho que é viagem dele e tal. Isso sempre me instigou muito. Bom, cheguei no café, sensorial, campeonato e tal, como é que se estuda isso? E aí, como você está falando, né? Muitos cursos ou muito rasos ou profundamente técnicos nível que o grader, né? Que, para quem não sabe, que o grader é o avaliador profissional de cafés. Muito bem. E aí, eu tinha muita dificuldade, mesmo sendo nutricionista, tendo familiaridade com alimentos, né? E com características sensoriais mesmo, eu tinha dificuldade de sentir isso no café, porque o café era novo para mim, né? E aí, eu também via as pessoas falando de café e das notas do café, dos atributos do café, e eu ficava assim, deve ser viagem, né? Eu nunca vou chegar nesse nível. Eu nunca vou conseguir perceber isso. É o que a gente mais escuta, inclusive no curso de barista, o aluno fala. Aí eu não sou boa nisso, não. Aí eu não consigo sentir nada, não. Eu tenho rinite, eu não sinto, né? Bom, e aí eu fui pegando essas dores minhas mesmo e transformando em desafios, né? E aí, um dos cursos que eu fiz, o instrutor me deu um gancho muito importante. Ele falou assim, eu também tinha maior dificuldade, eu também não bebia café, eu era do leite com Nescau, porque eu também era do leite com Nescau. Ou seja, meu paladar é infantil e é fácil de aprender. É só a gente ter, né, uma intenção de querer aprender e tal. Beleza. Bom, e aí, então eu quis fazer um curso que facilitasse esse aprendizado. E aí, de que forma? Não adianta a gente falar de um conceito totalmente abstrato sem a pessoa ter a base, sem a pessoa ter a referência. E às vezes a gente vê, né, um curso sensorial já é a análise do café num cupping, né, que é uma análise técnica, que tem um protocolo, ok? Mas para a realidade do consumidor de café, o cupping é distante. Como ele conhece o café? O café filtrado, o café expresso. E aí, como que eu poderia dividir, né, essas camadinhas do café para que o consumidor, ou quem quisesse aprender para se profissionalizar ou não, pudesse entender de fato o que era cada aquele atributo, né? Então, o meu curso ele é isso, ele vai criar referências, né? Então, dividindo as coisas pelos seus nomes. E isso é perfeito, que foi o que eu falei com você. Eu acho que devia vir antes do curso de barista. Exato, faz muito sentido. Porque trata da matéria-prima que você vai utilizar, né? Através desse entendimento, né? Porque qual é a dificuldade de se falar de sensorial? É porque a gente precisa transformar em palavras o que a gente está sentindo. E isso é muito difícil, né? Então, mas quando você cria uma referência, igual a gente está aprendendo a falar, né? Isso aqui é bola, né? Isso aqui é vermelho. Então, a criança vai aprendendo e vai absorvendo, ela vai memorizando. O sensorial é a mesma coisa. Então, quando eu falo para você, isso aqui é a acidez do café,
né? Porque assim, é diferente a gente falar de acidez do limão, que existe a acidez cítrica, como é a do limão no café. Mas a acidez cítrica no limão é uma coisa, a acidez cítrica no café é outra coisa, né? Porque ela tá misturada com um monte de coisa. É a percepção, né? O que ela causa na língua vai ser diferente. Exato. Então, sempre criar essa referência para ela reconhecer primeiro, nomear, e aí sim ela memoriza. A partir do momento que ela memoriza, tudo fica mais fácil depois. Então, ela consegue construir uma receita melhor, porque ela vai entender no preparo o que ela pode ter errado, se o café ficou mais ácido, mais amargo, menos corpo, mais corpo. Ela vai ter condições de avaliar o resultado da bebida dela. Se ele é um torrador, da mesma forma, né? Ele vai analisar ali na ciência da torra através daquilo que ele sente de resultado. Então, o sensorial deveria ser, né? O primeiro passo de tudo, né? A sensação que eu tenho é que eu fiquei 10 anos fazendo café, tipo, por fazer café. Por fazer. Essa virada veio 2020, mais ou menos, André? Isso. Meu primeiro campeonato que eu participei como competidora foi em 2020. Foi na Copa Coar, né? Que só existia uma por ano. E eu morria de medo de participar. Eu tava conversando com a Caterine, que esses dias participou de uma, né? Eu não me sentia pronta, de verdade. Achava que era muita responsabilidade e que eu estaria colocando muita coisa em jogo, porque eu estava numa transição de carreira, né? Eu estava apostando já numa nova carreira para minha vida. E participar de um campeonato, por mais para algumas pessoas entendido como uma coisa leve, né? Principalmente esses de métodos. Para mim, não. Para mim tinha um peso muito grande. Mas eu fui, sabe? Tipo, tá com medo, mas vai com medo mesmo? E fui. E isso foi em 2020, dia 7 de março de 2020. Uma semana depois, tivemos o lockdown com a pandemia, né? Bom, neste campeonato que pela primeira vez eu participei como competidora, que foi a Copa Coar, eu fui finalista. Eu fiquei em terceiro lugar. Mas ali eu entendi que eu já fazia parte do mercado de café. Por isso que isso aqui tá aqui. Bacana, né? Bacana. Porque as pessoas já me conheciam pelos conteúdos que eu criava no Cafeística, pelos artigos que eu publicava no Barista Wave, que é uma revista digital. O Diego era um da tua audiência. Isso aí. Então, Daniel, quando... um abraço pro Daniel. Barista Wave. Lá em Portugal, esse abraço pra Você tá vendo que tá tendo uma revolução lá no perfil do Barista Wave, né? As coisas estão mudando, coisas novas estão chegando. O Daniel é essa pessoa multicamadas também, um grande mestre para mim, um grande parceiro. Ele me abriu muitas portas. Mas enfim, então nesse momento... foi muito impactante para mim saber, quando eu passava de chave, eu via aquele público inteiro, eu acho que sei lá, umas 100 pessoas que tinha lá na Barista gritando meu nome. Tem noção disso? Que nem eu falo. Eu me sentia o Neymar ali batendo um pênalti, né? Valeu. Nossa, então aquilo foi muito surreal para mim. Bom, a partir dali, então, como eu falo, eu não fui a campeã desse campeonato. Eu fui finalista. Mas eu soube trabalhar a audiência que eu tive por causa desse campeonato. E veio a pandemia. E aí, o que bombou na pandemia? Internet, né? Faça você mesmo, vídeo, conteúdo só. Então, eu criei bastante conteúdo a partir disso, né? Mas expandi, né? Não fiquei só no assunto sobre coar. E foi cada vez mais me interessando por campeonatos. Então, hoje eu faço questão de estar nos campeonatos brasileiros de barismo. Eu sou juíza do Brewers, né? Que é o campeonato de filtrados, e do barista mesmo. Que é o que acontece na SIC. Isso, né? E recentemente agora aconteceu em Campinas. Na verdade, a intenção é que os campeonatos sejam espalhados pelo Brasil todo. Exato, para conseguir acessibilizar para que outras regiões participem, né? Bacana. Então, é um movimento muito bonito de entrega total. Tipo, quem tá em campeonato tá lá doando o seu corpo, sua alma, tudo. Você esquece o seu negócio, você esquece sua família por 5 dias. Totalmente focado naquilo lá. É uma doação mesmo. Quase um Empretec do Sebrae. É isso, exatamente. É uma doação pela causa. E o que é a causa? O que é o campeonato? É um momento de conexão, onde o barista está ali apresentando como um show, um verdadeiro show, o trabalho de cada um da cadeia, lá do produtor ao classificador, que ninguém fala muito, mas ele é
existente, existe, extremamente é importante. relevante demais. Enfim, toda a cadeia produtiva, torrefadores, né? E baristas, né? Então, assim, o barista, ele traz ali o último elo. E a gente precisa valorizar isso, né? Porque a gente não está falando de barismo, a gente está falando de café, né? E todo esse universo maravilhoso. Então, o campeonato é igual, como a gente fala que o bichinho do café quando morde a gente não sai mais, o campeonato é mais ou menos assim. E esse movimento, André, está acontecendo no Brasil todo? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque às vezes um cara que está, sei lá na região norte, nordeste, ele acha que tem menos chance do que está rolando aqui na região sudeste. Uhum. Ok, muita coisa acontece aqui, né? No eixo Minas, Rio, São Paulo. Uhum. Mas o cara, ele tem as mesmas oportunidades. O cara que tá lá no Nordeste, que vai assistir de repente esse podcast, e ele tá com esperança de um dia entrar no campeonato, ele tem chance normal, igual a todo mundo. Sim, o processo... Estudar. Exatamente, né? Ninguém vai chegar lá despreparado, aí, né? Então, isso aí. minimamente, você precisa estudar, acompanhar, para você entender o que é feito ali. Mas a inscrição é feita online, né? Ou seja, tem um número de vagas. Brasil todo. Quem conseguir se 20 inscrever... vagas, lutem aí. Lutem, Isso aí. né? Eu tô F5, assim, eu tô na página do São Paulo Coffee Festival e da Revista Expresso. Pra ver onde que vai sair primeiro a inscrição da Copa Barista. Mas, claro, então, quando os campeonatos eram centralizados, né? São Paulo, Minas... dificultava para as outras regiões pela logística da coisa, porque o barista ele tem que levar todos os seus equipamentos, né, os seus acessórios. E custo, né, também bem alto. Exatamente. Então, hospedagem, enfim, toda essa logística. Então, essa ideia, né, de espalhar é muito válida, mas não é fácil de se conseguir, né? Mas uma coisa que é interessante, o quanto esses campeonatos inspiram, então, campeonatos menores, porque se a gente está falando de brasileiro, a gente está falando do maior campeonato representativo no nosso país, o campeão vai representar a gente no Mundial, a gente está falando aqui, né, do topo. Mas existem movimentos menores, mas igualmente importantes. Regionais. Que inclusive preparam o barista para alcançar campeonatos maiores. Justamente, né? Então, a Copa Coar, o desafio daí da Rádio, a Aeropress também, que o campeonato, aliás, o campeão do Aeropress do Brasil vai representar a gente no Campeonato Mundial de Aeropress. Então, ou seja, os campeonatos de métodos. E aí, esse fomento é importante que a gente valorize, né? Sim, porque esse fomento do campeonato, ele aproxima o produtor do cliente final. Justamente. Ele traz a história do produtor até o cliente final. Sim. E como é uma coisa muito específica, né, muito da bolha do café especial, é muito interessante que outras pessoas vejam e se interessem para despertar esse conhecimento, né? Do tipo, olha, barista, quem é essa profissão? Café especial, o que é isso, né? Esse café tem notas, o que isso significa, né? É despertar... curiosidade, né? E cada vez mais a intenção é essa mesmo, né? Então, tomara que a gente sempre tenha mais incentivos para que isso aumente cada vez mais. Aproveitando esse gancho que você está falando sobre essa questão da visibilidade para o mercado de café especial que traz o concurso, fala um pouquinho para a gente sobre as categorias dos cafés. Das categorias de classificação? De classificação. Bom, vamos lá, esse assunto é bem complexo. Polêmico. Vamos lá. Não fui eu, hein? Não fui eu, Flavinho. É confuso até para as pessoas do mercado de cafés, para o consumidor mais ainda. Então, é muito importante a gente abordar isso mesmo. Mas vamos lá. A gente tem diversas categorias, diversos tipos de classificação. Mas o que acontece aqui no Brasil? A gente tem uma classificação oficial brasileira chamada COB, que ela é uma lei do mapa do Ministério da Agricultura e Pecuária, que ela classifica o café verde, ou seja, o café cru, assim que ele foi colhido, processado, beneficiado, antes dele ser torrado, é feita uma análise e uma classificação que vai dizer se a bebida é
mole, estritamente mole, né? As melhores ali, de mais alta qualidade. Depois dura, rio, riado, riozona, etc. Essa é a nomenclatura COB, que a gente nunca vê em embalagem de café. E a gente tem a SCA, que é uma metodologia internacional, Specialty Coffee Association, que também avalia o café cru, ou seja, antes dele ser torrado, né? E ela só classifica os cafés como especiais, aqueles que atingem no mínimo 80 pontos na sua avaliação. Ou seja, para que ele atinja 80 pontos, ele tem que ter uma série de critérios ali que tem muito a ver com produção do café, ou seja, a produção já é orientada, né? Ou seja, já é planejada para produzir Uma frutos bebida melhores, grãos melhores para ter esse resultado na bebida. Então, uma soma de processos, muito bem. E aí, a gente tem aqui no Brasil uma certificadora chamada ABIC, que eu acredito que muita gente conhece, né? Que é a Associação Brasileira da Indústria do Café. A ABIC, ela instituiu um programa de qualidade do café, já tem mais de 50 anos, e ao longo aí da sua trajetória, ela categorizou cafés, né? Ela trouxe nomes para algumas categorias, chamadas extra forte, tradicional, superior, gourmet, né? Isso até 2, 3 anos atrás, mas hoje a ABIC já incorporou o conceito do café especial com o selo do café especial. E aí, toda essa conjuntura, né, de classificação, ela tem a ver com o quê? O que é a qualidade do café? É a qualidade da matéria-prima, ou seja, quanto melhor é o seu grão, melhor é o seu cultivo, você vai ter uma matéria-prima melhor. Quanto mais o seu café for beneficiado, ou seja, mais você retirar os defeitos, e a sua torra valorizar aquele grão, então, melhor seu café será, certo? Mais altas as categorias. Então, a gente está falando de qualidade sensorial que tem a ver com a qualidade da matéria-prima. E o que faz a qualidade da matéria-prima? É isso, são os processos que vêm antes da torra, né? Tem uma questão importante para a gente falar sobre isso, que é sobre impurezas, ou elementos estranhos e fraudes no café. Infelizmente, a gente sabe. Que é o assunto do momento. Que é o assunto do momento, né? Então, infelizmente, a gente sabe que existem as fraudes, que é misturar coisas ao café ou vender gato por lebre, etc. Isso é crime, né? Isso a gente tem que condenar, fiscalizar. E hoje temos documentos legais para isso, né? O maior deles é a portaria SDA 570 do MAPA, de 2022. Ou seja, é uma lei muito recente, né? Que ainda o mercado está se aprimorando. Entendendo, né, como que funciona. Sabe que um cliente me questionou esses dias, que ele notou que depois da saída da portaria, não sei se é por isso ou se é coincidência, mas ele notou que algumas marcas sumiram do mercado. Que ele deixou de ver marcas que para ele eram comuns, estar em prateleiras de mercados de renome, vamos dizer assim. Uhum. É interessante, né? Precisaria ter um estudo sobre isso, mas talvez o impacto seja sobre isso mesmo. Por quê? Temos a Anvisa aqui no Brasil, né? A Agência da Vigilância Sanitária, que regulamenta sobre alimentos, né? Como a gente estava falando, café é alimento. Então, até minha consultoria em rotulagem, ela é baseada toda em Anvisa, basicamente, né? Mas a gente tinha instrumentos da Anvisa para punir as fraudes e cafés que tinham um nível de impurezas ou elementos estranhos. Mas faltava algo mais concreto, né? Quais seriam esses critérios, então, de qualidade do café aqui no Brasil em forma de lei? Porque, vamos lembrar, a SCA não é lei, a BIC não é lei. São protocolos de avaliação consagrados comercialmente, né, que o consumidor entende o que significa um café gourmet, um café superior, um café... Mas não são normas, tá? Então, ninguém é obrigado a classificar o seu café segundo a SCA ou a BIC. Mas o seu café precisa ter critérios mínimos de qualidade. Quem faz isso hoje é o MAPA, com a portaria SDA. E aí, o que estava acontecendo, né? Sim, temos as fraudes, a gente acompanha, né, as notícias de café sendo apreendidos e tudo mais.
E o Ministério Público meio que foi encaminhando cada vez mais denúncias, né, para o MAPA tomar essa providência. E essa lei, né, que é a SDA 570, ela demorou muito tempo para ser discutida, elaborada, avaliada. Ela hoje ideal, na minha visão, ela pode melhorar muito mais, É né? muito recente, né? Exato. Mas foi um começo, né? Porque a gente precisava de um instrumento de critério, né? Para punir, né? Aqueles que estavam fora desses critérios, né? Então, pode ser que essa percepção tenha vindo disso e que bom, né? Porque a gente precisa ter um balizador mesmo. E lembrando que no rótulo a gente não tem acesso a essa avaliação do café, né? Não é obrigado eu dizer qual é a classificação do meu café no meu rótulo. Mas o café, para ser comercializado, ele precisa ter sido analisado pelo protocolo do MAPA, pelo menos, né? E se ele fizer parte, né, vamos supor, só da categoria especial, aí ele vai agregando valores, né? Valores do protocolo da SCA, ou valores de sustentabilidade e relação próxima de torrefação com o consumidor, de sabor, de complexidade sensorial, e aí... Pensando... Me surgiu uma dúvida agora, escutando você falar. Se a ABIC é a única certificadora e é quem certificou, criou as categorias dos cafés, uma marca de café que não tem o selo da ABIC pode vir com a escrita de ou extra forte, ou tradicional, ou superior? Então, vou responder como consultora de rotulagem, né? Apesar desses nomes, né, tradicional, extra forte, serem adjetivos e, né, não entendo que sejam domínio, né, da ABIC, se você me faz essa pergunta, eu sendo sua consultora de rotulagem, e você fala para mim, André, eu quero colocar tradicional no meu café, mas eu não sou associada à BIC e meu café não vai passar por avaliação da BIC. Aí eu vou falar assim, e quem disse que seu café é tradicional? Então, como que seu café... A única forma seria... passando pelo protocolo da ABIC, porque é ele que vai entender o seu café, e isso é importante a gente falar também, que... E a gente vê muita marca no mercado que usa as categorias como base para botar o seu produto à venda, mas nunca foram avaliadas para receber seu selo de determinada categoria. Exatamente. Então, assim, pode ser que seja um café muito bom dentro dos critérios e que atenderia aquela categoria lá, que seja o tradicional, o gourmet, etc., ou especial, né? Pode ser que seja um café muito bom, mas a gente não tem garantia, assim, na gôndola, tipo, você batendo o olho, você não sabe, né, se aquele café é oriundo da onde, foi avaliado por quem. Então, para usar essas categorias, ela tem que ter sido passada por um protocolo. E o único protocolo que avalia o café torrado, ou seja, pronto para o consumidor, é o da ABIC. É torrado e moído ou só torrado? Torrado em grãos ou torrado e moído. O protocolo é o mesmo. Entendi. Né? Mas é o único que avalia o produto pronto para o consumo, né? Porque as outras, como é o COB e a SCA, a gente está falando do café ainda sendo comercializado cru, né? Ele, sim, é claro que para ser avaliado ali pelo Q-Grader, ele passa por uma torra, né, protocolar, para se analisar o sensorial e pontuar aquele café, etc. Mas a gente fala dessas classificações como café verde, que não é a realidade do consumidor. Porque eu posso ter comprado um café... uma pontuação altíssima, mas eu não mantive essa qualidade durante o processo, por exemplo, na torrefação, nas boas práticas de fabricação, e aí eu entrego um café para o consumidor que não corresponde, né, àquela primeira avaliação lá, ele teve um decréscimo. Então, a ABIC, ela faz essa avaliação do produto pronto, né, aquele que está lá... Já passou por todos os processos. Exato. E é a única no mundo, né? Isso a gente tem que valorizar, porque é muito bacana ver como os cientistas, né, desenvolveram ali esse protocolo para isso. A gente teve o prazer de assistir a palestra da Camila lá. Quando lançou a portaria. Excepcional. Camila, um abraço para Camila.
Camila Arcanjo, Arcanjo. nossa referência aí. Pois é, então... Pra atriz, pra todo mundo lá. Só gente braba. A Jill. Maneiro, Gil, exato. Só muita gente muito boa no café, né? Nossa, sempre aula. Parar com eles pra conversar é sempre aula. É, galera, que movimenta Muito real essa parte. Exato. E aí é importante a gente falar, então, que é o MAPA e a Anvisa que são obrigados a assegurar, ou pelo menos a orientar, a qualidade mínima do café. Ou seja, livre de impurezas, ou dentro de um limite aceitável de impureza, que a gente sabe que é 1% de tolerância à impureza. Por quê? Porque todo produto de origem vegetal é impossível a gente garantir que esse alimento chegue estéril, né? Por exemplo, arroz, feijão, etc. Sempre vai ter uma tolerância. Porcentagem de tolerância. Isso é natural, né? Então, existe. Agora, para elementos estranhos, né? Como milho, cevada, coisas misturadas para ganhar volume, não há tolerância, é 0, né? Então, isso é um ponto. E depois a qualidade sensorial, que ela tem que corresponder ali a um critério de qualidade para ser entendido como um café tipo único ou fora de tipo, segundo o mapa. Eu não vi. Você já viu algum fora de tipo na prateleira? Espero que a gente nunca veja. Eu fiquei na maior expectativa. Eu falava assim, essa Porque marca pode aí... esperar qualquer coisa ali. Exato. Aqui é assim, o que é o parece café? que é obrigatório, né? Bebida, Se o sabor, café... Tipo, se o café for fora de tipo, precisa estar exposto na embalagem para o cliente. Ele pode até comprar, mas vai comprar sabendo que... Exato. A informação tipo único, ou seja, se ele atendeu o quesito de qualidade daquele ponto para cima, ele vai ser tipo único e essa informação no rótulo não é obrigatória. Mas se ele for fora de tipo, ou seja, é um café que ele não tem impureza, porque se ele tiver a impureza acima do limite, ele está desclassificado. É um café que ele não tem matéria Isso estranha. nos parâmetros de certificação da BIC ou da Anvisa e MAPA. Vou falar de MAPA, depois vou fazer o link com a BIC, tá? Isso é MAPA, tá? Então, o MAPA fala assim, ó. Esse café tem elemento estranho, não pode ser vendido, desclassificado. Esse café tem impurezas acima do limite, não pode ser vendido, desclassificado. Esse café não tem impurezas nem elementos estranhos, mas a qualidade sensorial dele é muito baixa, ou seja, ele tem muito defeito. Ele é fora de tipo. Aí, quando ele começa a ter uma característica sensorial entendida como aceitável, né, minimamente agradável ali, aí a gente começa a chamar os cafés tipo único, tá? Aí, pegando esse gancho, o que a BIC faz? Para os seus associados, ela analisa lá o café. Então, ela faz a análise... E deixa ele dentro desse padrão estipulado pela lei, exato. Exato. E aí, ela ainda divide de acordo com a qualidade de sabores, né? Com as características de sabores. Então, primeiro ela faz uma análise microscópica para garantir que não tenha elementos estranhos e nem impurezas acima do limite. Primeiro quesito. Atendeu? Atendeu, muito bem. A partir disso, qual é a qualidade sensorial? Se for um café fora de tipo, a BIC não certifica esse café, ele não recebe selo nenhum, né? Ela orienta lá o associado, olha, esse café a gente não vai certificar, Tem você sabor precisa... de qualquer coisa, menos de café. Exato, Pra é um café que... com muito defeito. Se a gente for até tentar fazer um paralelo, né? Porque é tudo levado em consideração, inclusive o aroma. Todos os atributos do café, né? Aroma... amargor, doçura, acidez, retrogosto, tudo isso. Então, ele vai, muito defeito, ele vai ter um impacto negativo no sensorial, ele vai ser entendido como fora de tipo. Para a BIC, esse café não merece certificação alguma. E aí, a partir do que é tipo único, ou seja, onde eu posso ter defeitos do café, né? Defeito não é impureza, né? Defeito é a matéria-prima do café, algum grão mal formado, etc. Então, eu posso ter defeitos, mas num teor de defeitos cuja qualidade de sabor seja mínima ali para ser entendido como cafés tipo único, segundo o mapa. Aí, dentro dessa gama grande, ela vai, de acordo com o sabor, dizer se aquele café é tradicional extra forte, superior, gourmet especial. De acordo com as características sensoriais. Ou seja, primeiro ela garante a pureza, ausência de elementos estranhos, e depois ela categoriza segundo
ao que eles mesmos estipularam para Exato, corresponder a cada né? categoria. Porque então a gente pode... Imagina que se eu tenho um café que foi pontuado como um café especial, né? Só que a torra foi errada, né? Esqueceu lá o torrador ligado e o café queimou, vamos dizer assim. Se você vende esse café, ele continua sendo café especial? Não, Não. porque a pontuação está totalmente ligada à torra. Exato, Cara, porque qual é a característica de sabor desse a quantidade café? de variáveis que existe para poder... Para o café. Né? Para poder chancelar um café e precificar. É, porque- exato. Doido, né? É. Então, né, pegando esse exemplo, ó, peguei um café especial ali, com os atributos todos dele. E aí queimou. E aí passou A gente vivenciou essa experiência lá na BIC. torra. Exato. Qual Todo é o mundo sabor, provando, todo né? mundo provando, Então, provando. assim, ele é um escrevendo alimento, lá, né? Ele queimado, não sei o que, não sei o que. Ah, esse é especial. madeirana, exato. É. Que café é esse? Aí, então, esse é extra forte. Não, esse era o especial. Queimaram. Queimaram. Então, só que então, se ele vai ter baixa doçura, baixa acidez, amargor mais presente, algumas características, ele já não é dentro do descritivo de especial, ele vai ser tradicional, né? Isso que é importante da gente fazer esse link. Ou seja, o selo, ele garante que o consumidor está comprando aquilo que ele está pagando, né? Ele está levando para casa aquilo que ele está pagando. Por outro lado, também é uma valorização dos cafés mais selecionados, como os gourmets especiais. Por quê? Ou seja, aquela qualidade, ela foi se mantendo até a torra, né? Então, a torra continua entregando a Viu, hein, qualidade Diegão? Que responsa, hein? de sabor Agora, daquele café. assim, uma dúvida. O que determina a qualidade ali da torra, uma delas é a escala de Agtron. E quem é que define isso, assim? Ou seja, existe uma empresa que tem lá um determinado lote, ele já entrega esse lote com a torra que ele acha que é específica dentro da escala de Agtron para fazer a análise, ou ele entrega a sua matéria-prima e fala assim, a BIC, é com vocês? Então, na verdade... Só queria entender assim, onde é que entra para poder as coisas encaixarem, né? Vamos lá. Mas ele não entrega a amostra dele. A BIC vai recolher a amostra dele no ponto de venda. Entendi, Começa aí, tá? entendi. Para evitar que eu só mande uma amostrinha que esteja ok, mas o restante, claro, né? Ou então, Não, se ela fosse vai me lá associar hoje, eles vão fazer essa compra sem que eu saiba em qualquer ponto de venda. No ponto de venda, tá? A não ser que você esteja... Enfim, deve ter alguma exceção para quem está começando a marca, tem uma análise prévia, tal. Mas isso aí, prefiro que a dúvida seja tirada diretamente com a BIC, gente. A gente tá tentando, mas estamos vamos- galgando, vamos chegar lá. Vamos lá, sobre o Agtron que o Diego comentou. O Agtron, né, é uma escala de cores, e a gente sabe que cor de torra não significa tanto assim, né? Não Tipo, significa. dentro da torra Isso. média, quantos perfis temos, né? Exato. Mas ela é um parâmetro, tá? Principalmente para o consumidor leigo, né? Então, hoje, essa informação da torra, ela é obrigatória no rótulo de café. Antes não era, né? E qual é a referência? Como a gente sabe qual tipo de torra informar na embalagem, de acordo com o Agtron? Mas a avaliação sensorial é que comanda, tá? Independente da cor da torra, o que o café o que está tá entregando bebendo. de características e como ela se encaixa ali Entendi. segundo Entendi. os critérios, entendeu? Bacana. Cara, maneiro essa informação. Não, maneiro não. Eu tive aula hoje. Top. Aula. E aí volta pro sensorial, né? Como eu sempre falo, é a Tudo premissa de sensorial. tudo no café. Exato. E é interessante a gente falar isso sobre a torra, né? Porque a gente entende que a cor de torra, isoladamente, é um dado que para nós, que entendemos de café, não quer dizer nada. Mas para o consumidor, ela quer dizer alguma coisa assim. É um critério de escolha dele. Sim. Tá? A gente escuta isso todo dia. Já todo é dia. subentendido que Mas é média, né? é Mas médio, torta e aí o média, médio não vai entregar tanto amargor Amargor. como a torra escura. Eu sou consumidor do seu conteúdo, graças a Deus, por isso
Deus me dá essa inteligência toda. Eu sou É a consumidor, oportunidade de né? tê-la aqui. E até hoje, real, isso é real. Eu tava vendendo café algumas horas atrás. E a esposa chegou com o marido, seu Ismael. Lembro até agora, seu Ismael chegou com a esposa, deve ter lá, sei lá, seu Ismael deve ter seus 70 e alguma coisa e ela deve ter seus 60 e alguma coisa. E ela encostou assim e falou assim, ó, eu gosto de média, mas ele gosta de forte. Forte. Então, desmistificar esse universo de nomenclatura que como é que se diz assim? Fazer significar alguma coisa na cabeça da pessoa, que eu acho que é o desafio gostoso, diário, que a gente tem. Exatamente. Sabe? Pra ela chegar e falar assim, mas é isso que eu tô procurando. E você conseguiu, é isso que eu tô... Pô, saiu e seu Ismael... Aí seu Ismael agora falou assim, mas mas o meu cafezinho, não esquece. Eu falei assim, mas seu Ismael, já são tantas horas da noite, não tem problema. Eu falei, então, eu posso lhe dar como cortesia? Não quero não. Eu quero que você me cobre. Foi uma barata. Feira Isso de é café muito tem isso, a mágico, gente né? se conecta muito com o cliente final. Você aprende muita coisa. E falando em feira e cliente final, fica evidente que essa galera que caga regra na internet não é o cliente que paga, tá? Pelo café. Eu falo sempre pra todo mundo, barista não compra café, ele ganha. Quem banca as torrefações, quem faz o negócio acontecer são pessoas que não têm toda essa técnica pra fazer café em casa. Algumas têm, mas são pouquíssimas pessoas. E às vezes eu acho que ele entende um pouco. E chega com esse pouco. E quando a gente vem e explica o correto, cara, ele se encanta de uma tal maneira que eu vou te falar, ele dobra o consumo dele de café. Só pra ter que comprar mais café. Exato. Isso eu falo de carteirinha, porque... É valor, né? André, a gente tem os mesmos clientes ali que não abrem mão... 7 anos tomando o mesmo café. Que não abrem mão de tomar o café. Mas bota 14 cafés na carta, o cliente tem o mesmo café com 7 anos. O Diego, a Caterine e o Café no Chalé disseram que é assim e bate que é assim. Isso e me faz legal. bem. Por isso, por saber que mesmo a gente não sendo famosos na internet, as pessoas que circulam a gente tem muita credibilidade. Como todo mundo que tem a sua própria marca de café. A gente construiu essa credibilidade. E aí esse nível de informação, foi o que você trouxe pra cá, é importante. Muito. Até pra gente que só torra café especial. Sim. Para não propagar uma informação errada. Exato. E não atrapalhar o mercado de café no geral. Porque a gente é muito humano em relação ao empreendedorismo. A gente jamais vai querer prejudicar uma marca de um café que é um outro segmento para poder favorecer o nosso. Justamente. Vivemos uma bolha, né? Nós, profissionais do café especial, vivemos numa bolha. E a gente quer que essa bolha expanda, né? Claro, a gente quer que acessibilizar o conhecimento e a experiência do café especial para mais pessoas. Como que a gente faz isso? Com acolhimento, né? Com esclarecimento, com trazendo os valores do café especial, que são muitos, inúmeros, não apenas de qualidade e de sabor, mas outros valores afetivos, sociais, ambientais, né? A gente pode desenvolver essa comunicação sem precisar atacar ou dizer que os outros cafés não valem a pena ser consumidos. Ô, Andréia, desculpa. Conclua, desculpa. Então, assim, a gente tá numa bolha e a gente acha que todo mundo deve pensar como nós. Só que a gente esquece que a gente é uma fatia, a menor fatia do mercado. E que se a gente quer expandir esse consumo, ou pelo menos a consciência, porque como eu falo, antes eu entendia que eu tinha que fazer a pessoa gostar de café especial. Hoje eu entendo que não. Eu tenho que fazer a pessoa entender que ela tem escolhas, que ela tem vários o nosso papel é totalmente educacional. Exato. E a gente precisa entender que nunca vai ter café especial para atender todo mundo, porque é uma parte da produção. Eu sempre relaciono isso com o filé mignon.
Ah, filé essa mignon, analogia é muito boa. né, é uma parte do boi. E todo o restante do boi não é carne? Você não come acém, você não come patinho, né? Ou Inclusive seja, um churrasco de paleta, adoro. então, o café é a mesma coisa. Então, assim, uma parte da produção vai resultar em café especial e todo o restante não é café? É sim. Se ele for seguro, né? Se ele não tiver realmente as impurezas e as matérias estranhas conforme a lei determina, ele é café e ele tem qualidade, com aquelas características daquela qualidade. O conceito de qualidade é muito amplo, né? Só isso aqui dá um podcast. É né? verdade. Que é qualidade. Então vamos falar de qualidade de segurança alimentar, ou seja, um alimento que é seguro do ponto de vista de contaminantes e seguro do ponto de vista de nível de defeitos e escala de torra. E uma coisa, às vezes, que a gente ouve, né, o pessoal falar: o café tradicional é feito de casca, pau e pedra e a torra é carbonizada para mascarar defeitos. Eu já defendi. Eu também. Eu tenho certeza que a Caterina também, o Diego também. A gente comprou essa ideia, porque... Eu te falei, isso vem de lá de muitos anos, dos avós. Esse conceito já era vendido. É como... o melhor do café vai pra fora. É. Mas Isso, isso é... Não E aí, fica café bom no Brasil. Quando a gente acessa o café especial, esses valores todos, aí a gente ouve esse discurso, faz sentido. Então a casa. gente compra essa ideia e a gente ajuda a propagar. Eu reconheço que eu ajudei a propagar. Estudando muito a fundo isso, eu entendi que não era assim. Então, quando a gente fala de casca, pau e pedra, a gente está falando de fraude. Ela existe no mercado? Infelizmente existe, mas ela tem que ser punida e a gente tem instrumento para isso. Agora, generalizar que café tradicional ou extra forte é feito de matéria-prima que não deve ser consumida é um erro, é um tiro no pé. É dizer que você só pode comer o filé mignon e o resto do boi você joga fora. E aí, qual o impacto ambiental, financeiro disso? Ou vocês acham que o produtor de café especial produz única e exclusivamente café especial? O que ele faz com o restante da produção dele? Nem pode, senão a conta não fecha. Exatamente. Então, assim, temos que ter critérios mínimos de segurança daquele alimento lá. E temos as leis da Anvisa, do MAPA, e temos uma certificadora que valida esses critérios todos e amarra com o sensorial do produto pronto para o consumo. Então, qual é o jeito da pessoa ficar segura ao comprar café? Ou ela conhece o torrefador, ela é amiga do produtor, ela sabe, né? Ela se identifica passo a passo com aquela marca, né? Ela gera uma confiança e ela compra aquele produto, ela gosta, então essa confiança nasce naturalmente, né? Então, essa é um ponto muito importante. E isso é um valor de quem? Do café especial, certo? Mas, fora dessa situação, lá na gôndola do supermercado, não conheço aquela marca. Qual é a garantia que eu tenho? O selo. Selo ABIC. Você sabe que foi certificado. Exato. Passou por um controle de qualidade. Mas pode ter, como a gente falou, pode ter um café lá ok, dentro dos parâmetros, super legal, que não tem o selo ABIC. Pode ter, né? Porque, de novo, o selo ABIC não é obrigatório. Só que você não tem certeza. Só que você não tem certeza. Aí como que você faz? Você pode entrar em contato com a marca, você pode solicitar o laudo de classificação lá do mapa, enfim. O consumidor, ele tem os meios, é que ele não exerce, né, os seus direitos, a gente sabe. Que conteúdo riquíssimo. E tá um boom no mercado em relação a isso, né? Então, acredito que esse conteúdo vai ajudar a tirar bastante dúvida. Exato. Porque vira essa guerra na internet justamente por não entender essa questão de impureza e defeito proveniente do próprio café. Exato. É o que eu mais vejo quando eu vejo a galera massacrando lá, é exatamente isso. Ele não entendeu o que é defeito proveniente do café e o que é impureza. E é o que eu falo, mesmo que ele não tenha impureza, que ele seja um café 100% defeito, ele não vai ser um café tradicional extra forte classificado pela BIC, ele vai ser um café fora de tipo, tá? E aí, são direitos... Cara, aí do enriquecedor demais. Irado. Muito bom esse bate-papo. Nossa. Antes da gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho do que vem abordando, do que você vai ensinar no curso de sensorial. Ai, que delícia. Eu adoro essa parte.
O curso de sensorial, como a gente falou, né? É descrever as nossas sensações, né? Então, a gente vai pegar aquele conjunto, né, do café todo e entender quais são as nomenclaturas que a gente usa do café, o que são os atributos do café. Doçura, acidez, amargor, finalização, notas sensoriais, né? E corpo. Vamos entender o conceito de cada um desse. E quais são os fatores que contribuem, então, no sensorial do café, né? Ou seja, o que a varietal me diz sobre sensorial, o que o processamento me diz sobre sensorial, o que o terroir me diz sobre sensorial, né? Daí a gente vai criar essas referências, né, do que é a doçura, do que é o amargor, do que são os tipos de acidez. Aí a gente começa a abrir os leques, né? Porque não é só acidez, temos acidez cítrica, málica, tartárica, fosfórica, etc. Então a gente vai fazer degustações, treinos sensoriais com essas referências isoladamente, tá? Vamos fazer referência com aroma, vamos entender como que esse sistema complexo sensorial nosso, porque a gente não prova café só com paladar e olfato. A gente prova café com corpo e alma. Corpo e alma, exatamente. Eu fiquei de cara, não vou contar, não posso falar. Pode dar spoiler. Você, inclusive, tem que fazer aquele contratinho igual eu assinei lá no Empretec. E não pode falar nada que acontece lá, porque é muito legal essas experiências do curso. Eu fiquei encantado. E a gente vai trabalhar essa parte da sinestesia mesmo, como um sentido influencia no restante, né? Então, café é essa magia toda, né? Muito bacana. E aí, a ideia é essa. Então, para que quem participe do curso, tira essa ideia do tipo, isso aqui não é para mim, eu nunca vou alcançar isso. Não. A maioria vai super bem nas descrições e quando chega no final que a gente vai analisar um café, vai super bem. E eu fico muito feliz quando eu atingo esse objetivo, porque a gente parece que destrava, né? Você toca a vida do emocionado por café para sempre. Isso tipo, aí. Não muda, acabou. É bacana. totalmente diferente. E vai ser incrível amanhã. A gente vai ter um dia top. Eu vou tentar dormir. É isso. Cara, então, que prazer ter você que aqui. Mais? Queria que você dissesse suas... Né, encerrar. É aquela hora que a galera do Jô fala. Mas é preciso, é necessário e queria que você se despedisse aí pra galera. Vou tentar não chorar. Não, imagina. E se tiver que chorar, chora todo mundo. Chora. Não, eu acho que, para encerrar, eu entendo que a missão, a maior missão do barista, além de preparar um bom café e representar o trabalho da galera toda que ralou para entregar aquele grãozinho lá, é comunicar, é saber se comunicar, é saber receber, acolher, né, o seu cliente, independentemente de como esse cliente entende e gosta do seu café, né? Se é com açúcar, se é sem açúcar, se é solúvel, se não... Perfeito. Cara, assim, a gente primeiro escuta ele. E aí, se você tem a oportunidade e você trabalha com café especial e você valoriza, você apresenta, né, como uma opção. Olha, já experimentou. E a gente sabe que normalmente quando a pessoa prova é o tal do caminho sem volta, né? Ela se interessa. Então, para ele ter essa comunicação acolhedora, ele precisa entender um pouquinho, ter um pouquinho de responsabilidade com aquilo que ele fala, né? Não sair falando o que ele achou na internet, sem fundamento, né? Procura um pouquinho, né, de embasamento. Tem muita gente boa para fazer isso, né? Para orientar, pelo menos, se você não acredita naquela pessoa... Em São Paulo tem uma. Lá no Ipiranga. Lá no Ipiranga. Pelo menos, se não acreditar em mim, pelo menos eu dou as fontes de onde você pode pesquisar, né? É isso. E é isso. Então, o barista, ele precisa ser esse comunicador, né? E café, a gente nunca pode esquecer que ele é um motivo da gente se reunir, né? É afeto. André, porque... até me desculpa, eu tava querendo interromper, porque quando a gente encerra o curso de Barista Pro, eu chamo a galera, eu reúno a galera e falo assim, pô...
Cara, o que vocês aprenderam aqui, vocês agora estão num patamar mais elevado. Vocês conheceram a fundo, a gente ensinou as técnicas. Só me promete uma coisa, não vai se tornar o chato do café? Sabe por quê? Eu vou falar por quê. Porque o café é isso, é conexão. E seja ele qual for o café. Só que quando você reúne a galera toda, e o que a gente falou aqui, que você pode até corroborar o que eu vou falar, que o café especial não vai ser para todo mundo, não vai ter... Às vezes você tá numa roda de amigos de 8 pessoas lá, cara, e só você e mais uma conhece. Cara, se você começar a ser o chato do café, essas outras 6 Nunca vão vão sair de conhecer perto. também. E vão sair de perto, porque vai traumatizar. Então aproveita o teu momento. Porque o café é isso, é trazer abraço, aconchego, trazer colinho da vovó, sabe? Saquinho da vovó. Ah, Diego, eu tenho vergonha porque eu só tenho saquinho. E daí, você usando corretamente, você vai extrair vários sabores bacanas e descobrir que café é tudo na vida. É isso aí. É isso. E o que mais, Caterine? Fala do site, o site tá bombando. Se você O site quer tá fazer, eu bombando. vou olhar para aquela câmera da verdade ali, do Flavinho, e vou falar para você. Acessa o site, tem cupom? Tem cupom ChaléCast10. Chalecast 10? ChaléCast10. Então, corre lá em www.cafenochalé.com.br, faça a sua compra e seja feliz. O que mais? É isso. Acabou? E sigam o E foi? Cafeística no Instagram. Siga a Cafeística no Instagram. Muito obrigado, de verdade. Muito obrigado. Que honra. Que honra. Que aula que foi isso aqui. Pra mim. Muito, Cara, foi muito, demais. muito obrigado. É isso, eu queria chamar as palmas que só o Flavinho sabe soltar. É isso. Obrigado, pessoal. Como é que a gente termina esse programa? Como é que se despede? Sucesso, fé Café e chuchu. e cafeística. Muito bom, muito bom, muito bom.